Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos se protegendo, cumprindo a quarentena, protegendo a vocês e a família, certo? Hoje nós vamos ter uma aula de redação sobre a estrutura do parágrafo, tá? O que é um parágrafo? Como deve ser um parágrafo, certo? Por que é tão importante isso? O parágrafo ele é um elemento básico de cada texto. Um texto ele precisa ter parágrafos. O parágrafo ele contribui tanto para a organização do texto quanto para o entendimento deste, certo? Então vamos lá. O que é um parágrafo? Nas palavras de Garcia, um estudioso da língua, ele diz assim, ó: o parágrafo é uma unidade de composição do texto constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a qual se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrente delas. Então observa, um parágrafo ele vai ter uma ideia central, isso é fundamental que vocês entendam, tá? Que logo mais na frente a gente vai ver que a gente vai chamar essa ideia central de tópico frasal, e o desenvolvimento dele, que são as ideias secundárias que vão explanar essa ideia para a qual o seu parágrafo tem o objetivo de explicar, de dissertar, certo? Eu quero que vocês entendam o parágrafo como se ele fosse um mini texto, tá? Porque ele precisa ter um início, um meio e um fim. Um parágrafo ele não pode ser simplesmente a reunião de vários períodos soltos. Ele precisa ter uma ideia relacionada a ele. Então, sempre fica a dúvida, professor, quando eu uso ponto continuativo, quando eu dou parágrafo? Você vai dar parágrafo quando aquela ideia que você teve for concluída, certo? Cada parágrafo ele tem uma ideia central. Se ele tem uma ideia central, ele precisa ter o desenvolvimento dessa ideia e a conclusão. Quando você conclui, você começa outro parágrafo. Como que você identifica um parágrafo? Você vai me perguntar lá, professor, mas parágrafo não é aquele espaçozinho que a tia Cotinha me ensinou a dar, que eu pego a folha, coloco 2 dedinhos e começo a escrever? Sim e não. Por quê? Toda vez que você for escrever um parágrafo, você precisa dar esse espaço da margem na primeira linha dele. É isso que identifica o início de um parágrafo. Mas o parágrafo não é propriamente dito só aquele espacinho. O parágrafo é aquela reunião de períodos ali com um determinado objetivo de transmitir uma ideia. Então ele vai ser essa ideia sendo desenvolvida e concluída. Existe um número limite de linhas para um parágrafo? Não. Quer dizer, na verdade sim. Esse limite ele se chama bom senso. Você precisa ter o bom senso de saber que um parágrafo, se você fizer um parágrafo muito longo, você vai se perder. Você vai prejudicar a leitura da outra pessoa. Ela vai se embolar ali, você vai começar um parágrafo falando sobre um assunto, depois você vai pular para outro e de repente a pessoa já esqueceu o que você disse no início e virou um embololô. Isso prejudica o quê? A nossa coesão textual, certo? Então o parágrafo ele precisa estar sempre pensando, você precisa escrever um parágrafo sempre pensando na coesão textual, de como aquela mensagem está sendo organizada e transmitida para o seu leitor. Então, por exemplo, a gente tem uma redação no Enem de no máximo 30 linhas. Se eu fizer um parágrafo de 10 linhas, vão sobrar 20. 20 linhas, será que eu consigo desenvolver os meus outros parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão? Eu acho que fica difícil. Então, por exemplo, para uma redação de até 30 linhas, eu acho que o máximo que um parágrafo deve ter são 8 linhas. Tá? Isso falando de uma redação, um texto dissertativo. Se você ultrapassar isso, você vai ter que apertar as ideias em outro texto, então acaba ficando desequilibrado. O seu texto ele precisa ter um equilíbrio entre as ideias. Então é por isso que não é recomendável fazer um parágrafo muito longo. Também é importante que você não faça um parágrafo com um único período. Imagina você começar... tem gente que faz isso. Começa o parágrafo e nunca tem um ponto final.
Nunca tem uma pausa para você respirar, para você entender aquilo que foi dito. Então o parágrafo ele precisa ser uma reunião de períodos. Você não pode fazer um parágrafo com um período muito longo, porque também vai prejudicar a sua coesão textual. Então encerrou uma ideia? Coloca um ponto continuativo. Usa um conectivo para reatar essa ideia, tá? Na redação do Enem, é fundamental que vocês, quando façam uma transição de parágrafo, vocês coloquem um conectivo sempre no início deles, entre parágrafos, e também intraparágrafo, que significa que quando você der um ponto, você retoma essa ideia através de um conectivo. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco numa redação nota 1000 do ano passado, tá? Vai ser o nosso exemplo. Agora, quanto à estrutura do parágrafo. O parágrafo ele é a unidade de texto que desenvolve um núcleo semântico principal associado a núcleos acessórios, que devem ser articulados entre si para produzir sentido. Gente, o objetivo do parágrafo é sempre produzir um sentido. Ninguém escreve um texto para que ele não faça sentido. O texto ele precisa fazer sentido, tanto para quem escreve, quanto para quem lê. São 3 partes inerentes a um bom parágrafo. O tópico frasal, que vai ser a ideia principal, que vai ser a introdução, a apresentação do seu parágrafo. Através do tópico frasal, eu, leitor, vou saber o que você pretende expor nele, qual a ideia que vai ser desenvolvida. O tópico frasal, geralmente, ele tem 1, 2 linhas, certo? Que é um resumo daquela ideia, uma introdução. Você vai apresentar ali o caminho argumentativo que você vai percorrer na sua redação. A ampliação, que nada mais é do que o desembrulhar do tópico frasal, o desenrolar, o desenvolvimento daquela ideia. Aí você vai pegar uma pesquisa, você vai pegar um fato, você vai pegar uma citação que comprovem aquela ideia que você está tentando promover, aquela ideia que você está tentando desenvolver, a ideia apresentada no seu tópico frasal. E a finalização, que é o fechamento das ideias contidas no parágrafo. Você simplesmente não encerra um parágrafo do nada. O parágrafo ele precisa ter um encerramento, precisa ficar claro para o leitor que você concluiu aquela ideia, principalmente quando a gente está fazendo uma redação do tipo dissertativo argumentativo. E como é que você dá essa ideia? Através dos conectivos. Depois eu vou dar uma para vocês só falando sobre esses conectivos e como vocês podem usá-los. Mas, por exemplo, quais são os conectivos para conclusão? Portanto, logo, certo? Essas palavrinhas, elas vão ajudar vocês nessa arrumação do parágrafo. Olha só o exemplo. O tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi o tema do Enem do ano passado, tá? Quando a gente fala em democratização, a gente está falando em normalizar o acesso, dar acesso a todas as pessoas, a toda a sociedade no geral. Essa redação aqui, ela é do Caio Henrique Alves, de Belo Horizonte. Ele tirou a nota 1000. Ele começa falando, a redação começa com a introdução dele, debatendo acerca da democratização no acesso, dando um encaminhamento argumentativo, e logo depois ele vem com o desenvolvimento. A introdução do texto dissertativo, ela é como se fosse um grande tópico frasal do seu texto, tá? É ali que você vai encaminhar quais ideias vão ser defendidas. Observa aqui o desenvolvimento dele. Nesse sentido, é fundamental compreender como a massificação da cultura, massificação da cultura foi um dos encaminhamentos argumentativos que ele deu lá na introdução. Então essa é a ideia principal desse parágrafo, é o que ele vai desenvolver. Repara como é bem semelhante a estrutura do texto todo com a estrutura do parágrafo. Nesse sentido, é fundamental compreender como a massificação da cultura, característica inerente ao capitalismo, contribui para a consolidação da problemática abordada. Para isso, é pertinente considerar a ideia de indústria cultural, formulada pelos filósofos Adorno e Horkheimer, a qual aborda a produção cultural como uma mercadoria destinada à comercialização em grande escala.
Olha como aqui ele usou já de argumentos de autoridade, ele usou filósofos, tá? Por isso que é muito importante também para a redação que vocês tenham aulas de filosofia, porque a filosofia tem muito a falar sobre todos os assuntos. Então, a aula de filosofia é fundamental para quem está desenvolvendo, para quem está se preparando para o Enem. Dessa forma, a disponibilidade de produções culturais para consumo, a exemplo do cinema, é inviabilizada em regiões economicamente desfavorecidas, visto que não representam um mercado expressivo. Assim, populações rurais ou periféricas são desrespeitadas quanto ao direito de acesso igualitário a informações e serviços, tornando evidente os efeitos da desigualdade social no que concerne à obtenção de direitos. Esse é o parágrafo dele. Agora, eu quero que vocês pensem aí, dê um pause no vídeo e pense onde que é a introdução, o desenvolvimento e o fechamento desse parágrafo. Já? Pausa aí. Voltou? Então vamos lá. Olha só. Ele começa com a introdução. Nesse sentido, é fundamental compreender como a massificação da cultura, característica inerente ao capitalismo, contribui para a consolidação da problemática abordada. Então, sobre o que esse parágrafo vai falar? Sobre a compreensão do papel da massificação da cultura, certo? Diante do capitalismo. Então, essa é a ideia principal que ele vai desenvolver no meu parágrafo. Eu não espero nenhuma informação nesse parágrafo que não seja sobre esse tema. Aí ele vem. Como é que ele desenvolve essa ideia? Ele cita lá o Adorno com a indústria cultural, com essa ideia. Aí depois ele fala da disponibilidade de produções culturais para o consumo, a exemplo do cinema, e como ela é inviabilizada em regiões economicamente desfavorecidas. Repara que aqui ele usou dois conhecimentos extra-texto, tá? Ele usou a filosofia e usou também a geografia. Ele está falando de economia, ele está falando de regiões desfavorecidas. Então, por isso que, mais uma vez, retomo, é importante para o estudante que está se preparando para o Enem ampliar seu conhecimento em todas as áreas. Porque aqui você pode usar um fato histórico, aqui você pode usar um fato da atualidade, aqui você pode usar a citação de uma série, de um telejornal, de um jornal da internet, certo? E para concluir, ele vem aqui, assim, populações rurais ou periféricas são desrespeitadas quanto ao direito do acesso igualitário a informações e serviços, tornando evidentes os efeitos da desigualdade social no que concerne à obtenção de direito. Repara como está tudo alinhado. Está tudo alinhado no texto dele. E olha o que eu falei sobre os conectivos. Ele começa com uma locução, nesse sentido. Depois ele passa, para isso, continuidade. E depois ele vem com um assim, conclusivo. Certo? Então, olha como o texto dele está bem casadinho e encaixado, não tem uma brecha. Você não fica com dúvida sobre o que ele está falando. Você não fica com dúvida sobre ao que ele está fazendo referência. Continuando. O próximo parágrafo dele. Ele fala, outro importante aspecto a ser considerado é a relevância do acesso ao cinema para uma comunidade. É inegável a contribuição do setor no bem-estar social, na medida em que proporciona atividades de lazer e convívio. Além disso, conforme pesquisas realizadas no campo da psicanálise, conteúdos midiáticos como filmes são fundamentais para manter a integridade psíquica do cidadão, uma vez que proporcionam satisfações psicológicas aos anseios que a própria sociedade contemporânea, em função dos incessantes estímulos ao consumismo, naturaliza no indivíduo. Dessa forma, a ampliação do acesso ao universo cinematográfico é fundamental para a promoção de uma democracia plena. Cara, realmente é um texto nota 1000. Olha só o que ele fez agora. Ele fez outro tópico frasal, no parágrafo dele, e esse parágrafo vai ser sobre o quê? A relevância do acesso ao cinema para uma comunidade. O que lá na introdução dele, no encaminhamento argumentativo, também ele deixou claro, certo? Então ele tem lá, no parágrafo anterior,
um encaminhamento que vai falar sobre a massificação da cultura como característica inerente ao capitalismo, e depois ele vai falar sobre a relevância do acesso ao cinema para uma comunidade. Quando ele fala em comunidade, ele está falando em sociedade como um todo. Todos nós fazemos parte de uma comunidade. Vamos ver como ficou separado a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse parágrafo dele. Ó. Ele tem aqui, no primeiro momento, o tópico frasal dele, que vai trazer informações que ele vai apontar assim, ó, a minha ideia central desse parágrafo, o que eu quero falar é sobre a relevância do acesso ao cinema para uma comunidade. Então, tudo que ele for usar depois disso é para desenvolver essa ideia. Aí ele começa lá com: é inegável a contribuição do setor no bem-estar social, na medida em que proporciona atividades de lazer e convívio. Então ele pega o cinema e relaciona lazer e convívio, e para certificar isso, para validar isso, ele traz uma informação da onde? Da psicanálise. Ele vai trazer, ó, a psicanálise diz que você se divertir, você ter um momento de lazer, é bom para o indivíduo, é bom para o bem-estar social. Você não se sente bem quando assiste uma série, quando assiste um filme? Isso não te dá um prazer? É isso que ele está falando aqui. E além disso, ele ainda cita aqui, ó, trazendo novamente a ideia do capitalismo que ele citou lá, ó, em função dos incessantes estímulos ao consumismo na sociedade, naturaliza isso no indivíduo. Pô, muito bom mesmo. Ele percorreu um caminho muito bom para desenvolver esse pensamento dele. Aí ele termina lá: dessa forma, a ampliação do acesso ao universo cinematográfico é fundamental para a promoção de uma democracia plena. Ele vai e conclui a ideia dele sobre o bem-estar social, de como isso é fundamental para uma democracia, para que as pessoas se sintam bem, certo? Então repara, ó, como ele mais uma vez conseguiu linkar através de conectivos, ó, outro importante aspecto. Se ele fala que é outro importante aspecto, é porque ele já falou algum. Depois ele fala aqui, ó, é inegável que a contribuição do setor, ok. Além disso, então, além de ser inegável a contribuição, tem as pesquisas, certo? Então aqui mais uma vez ele faz esse link e depois ele dá ponto e ó, de novo, dessa forma, a ampliação do acesso ao universo cinematográfico é fundamental. Então, dessa forma, traz novamente essa ponte entre o que foi dito antes. Então, repara como, assim como o texto, o parágrafo vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Todas as ideias vêm amarradinhas uma na outra. É isso que vocês precisam pensar na hora de escrever um texto. Às vezes você tem dificuldade, você tem uma ideia boa, você tem um pensamento legal, você chega, olha para a folha e fala assim: professor, eu não consigo escrever. Eu não consigo organizar meu pensamento. Pô, tô te dando a dica. Como você vai organizar seu pensamento? Pensando no que você quer falar naquele parágrafo. Você fez a sua introdução pensando em duas questões. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai desenvolver uma dessas questões. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai desenvolver essa segunda questão, certo? E para organizar esse parágrafo, você vai usar o mesmo esquema de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem mistério, galera. É só você pensar organizadamente. Pega um papelzinho e faz rascunho antes de fazer a redação. Faz um esqueminha lá. Introdução, tese, o que eu vou defender? Qual o meu encaminhamento argumentativo? Segundo parágrafo, vou falar sobre o primeiro encaminhamento que eu dei. Segundo parágrafo, vou falar sobre o segundo encaminhamento que eu dei. Terceiro parágrafo, vou fazer um resumo de tudo e oferecer uma solução para esse problema, certo? Então esses são os aspectos do parágrafo. Eu vou deixar para vocês aí uma atividade, tá? A atividade vocês vão brincar um pouco com isso, de identificar o que é o que dentro de um parágrafo, e vocês vão conseguir doutrinar a mente de vocês para pensar sempre num parágrafo organizado, onde tudo esteja linkado, onde a coesão textual prevaleça, certo? Então é isso. Qualquer coisa vocês podem enviar suas dúvidas que eu vou responder prontamente. Prontamente não, assim que eu puder eu vou responder. Então,
terminamos aqui a estrutura do parágrafo, certo? Façam os exercícios e treinem bastante. Redação é treino. Ok, galera? Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.